Vamos lá, pessoal, seguindo aqui no capítulo 4 da criação, seguindo aqui no artigo 6º, o município pode criar por lei sua guarda municipal. Parágrafo único. A guarda municipal é subordinada ao chefe do Poder Executivo Municipal. Pessoal, aqui é o prefeito. A sua banca pode colocar aqui executivo estadual ou federal. As guardas municipais não poderão ter efetivo superior a 0,4 décimo, 4 décimo por cento da população em municípios até 50 mil habitantes, 0,3 em municípios com mais de 50 mil e menos de 500 mil habitantes, desde que o efetivo não seja inferior ao disposto no inciso 1º. 0,2 da população em municípios com mais de 500 mil habitantes, desde que o efetivo não seja inferior ao disposto no inciso 2º. Então, aqui é muito fácil você memorizar, dá para você chegar, não é necessário nem fazer tabela, eu fiz aqui só para vocês visualizarem, tá certo? 0,4 até 50 mil, 0,3, você vê que desce de 4, 3, 2, né? E também do menor para o maior. Se eu tenho aqui na primeira tabela do maior para o menor, lá na outra tabela eu tenho do menor para o maior, então é inversamente. Então a faixa aí de 0,4 até 50 mil, 0,3, conforme vai aumentando o número de habitantes, diminui logicamente o percentual aí de guardas municipais. Parágrafo único. Se houver redução da população referida em censo ou estimativa oficial da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, é garantida a preservação do efetivo existente, o qual deverá ser ajustado à variação populacional nos termos da lei municipal. Então, o que acontece? Há um problema lá que do censo de 2009, 2010 para cá, ocorreu a diminuição da população. Só que vai ocorrer mais ou menos como se fosse um direito adquirido aí de não mexer na guarda, não diminuir conforme a estatística acima, então vai permanecer como antes. Logicamente, se aumentar muito, pode entrar em outra faixa aqui de número de habitantes, pode até aumentar, tá? Mas e quem vai fazer essa aferição aí, né? A prefeitura vai ter como parâmetro o censo realizado aí pelo IBGE, se ela colocar algum outro tipo de instituição ou departamento, aí ela pode induzir você a erro, tá? É o IBGE. Artigo 8º, municípios limítrofes, quer dizer o que? Aqueles encostados um com o outro, mediante consórcio público, que é uma espécie de acordo entre os municípios aí, tá? Podem utilizar reciprocamente os serviços da Guarda Municipal de maneira compartilhada. Pessoal, artigo 9º. A Guarda Municipal é formada por servidores públicos integrantes de carreiras únicas e plano de cargos e salários conforme disposto em lei municipal, salientando aqui que não é organizado conforme as carreiras militares, com patentes e tudo mais, tá? É proibido. Capítulo 5 das exigências para investidura. Artigo 10. São requisitos básicos para a investidura em cargo público na Guarda Municipal: nacionalidade brasileira, gozo dos direitos políticos, é o X-tudo aqui do cargo público, né? Aqui não tem tanta diferença dos requisitos para você ser investido num cargo público normal, tá? Mas aqui embaixo vai ter alguma diferença. Nacionalidade brasileira, gozo dos direitos políticos, quitação com as obrigações militares e eleitorais, gozo dos direitos políticos e quitação de obrigações militares e eleitorais, é para a questão de cidadania, né, pessoal? O cidadão vota, pode ser votado e tem a fruição aí dos direitos políticos. Nível médio completo de escolaridade, então uma pegadinha aí na sua prova pode vir aí o nível fundamental, mas está errado, tá? Idade mínima de 18 anos, aí, pessoal, não vamos misturar nenhum conceito, tá? Às vezes você olha no Estatuto do Desarmamento lá, a pessoa acima de 21, coisa e tal, não se aplica aos quadros aqui dos servidores das guardas municipais e nem também na área de segurança, né, gente? Com 18 anos você pode virar policial aí e portar arma de fogo desde comprovado aí que você tem condições para tal. Aptidão física, mental e psicológica,
Idoneidade moral comprovada por investigação social, depois que você passa na primeira fase do concurso, geralmente tem o TAF, e depois já inicia, ali no caso, ali, os testes psicológicos e também investigações sociais. E certidões expedidas perante o Poder Judiciário Estadual, Federal e Distrital. Logicamente, né, gente? Distrital se você morar no Distrito Federal, né? Então você não vai precisar, você que faz aí um concurso aí para o Estado de São Paulo, você não vai precisar tirar uma certidão aí do Distrito Federal. Parágrafo único. Outros requisitos poderão ser estabelecidos em lei municipal. Então, se a pergunta de prova falar que esses requisitos aqui são imutáveis, né, mentira. Então, isso aqui são os requisitos básicos, né, que podem ser ali complementados ali pela lei municipal. As pessoas esperneiam, né? Falam, não, tem idade mínima, idade máxima, o estatuto não fala. Pessoal, aqui fala idade mínima. Idade máxima pode ser prevista aí na lei municipal, no estatuto próprio aí da guarda do seu município. Da capacitação, artigo 11, o exercício das atribuições dos cargos de guarda municipal requer capacitação específica com matriz curricular compatível com suas atividades. Para fins de disposto no caput, poderá ser adaptada a matriz curricular nacional para formação em segurança pública, elaborada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, SENASP, do Ministério da Justiça. Artigo 12. É facultado, quer dizer, não é obrigado ao município a criação de órgãos de formação, treinamento e aperfeiçoamento dos integrantes da Guarda Municipal, tendo como princípios norteadores os mencionados no artigo 3º. Então não é obrigado, é facultado, uma faculdade não é obrigação, tá? Parágrafo 1º aí do artigo 12, os municípios poderão firmar convênio ou consorciar-se visando ao atendimento do dispositivo no caput desse artigo. O Estado poderá, mediante convênio com o município interessado, manter órgão de formação e aperfeiçoamento centralizado, em cujo conselho gestor seja assegurada a participação dos municípios conveniados. Parágrafo 3º. O órgão referido no parágrafo 2º não pode ser o mesmo destinado à formação, treinamento ou aperfeiçoamento de forças militares, tá bom, pessoal? Não pode ser. Do controle, artigo 13. O funcionamento das guardas municipais será acompanhado por órgãos próprios, quer dizer, um controle interno permanente, autônomos e com atribuições de fiscalização, investigação e auditoria mediante controle interno exercido por corregedoria naquelas com efetivo superior a 50 servidores da guarda. Então, se a sua guarda aí tem uma carreira aí com mais de 50 servidores, teremos aí um controle interno exercido por corregedoria em todas as que utilizam arma de fogo para apurar as infrações disciplinares atribuídas aos integrantes de seu quadro. E controle externo exercido por ouvidoria independente em relação à direção da respectiva guarda, qualquer que seja o número dos servidores da Guarda Municipal, para receber, examinar e encaminhar reclamações, sugestões, elogios, denúncias acerca da conduta de seus dirigentes e integrantes e das atividades do órgão, propor soluções, oferecer recomendações e informar os resultados aos interessados, garantindo-lhes orientação, informação e resposta. Então, independentemente do número de membros aí que a carreira compõe, né, que exista na carreira, haverá um controle externo exercido por ouvidoria, geralmente uma ouvidoria aí da própria municipalidade, da prefeitura, tá certo? Só coloca uma condição aqui de corregedorias para aquelas guardas com mais de 50 servidores da guarda. Aqui é um pouco meio desnecessário, né, colocar o que utilizam arma de fogo, né, não é pelo fato de utilizar ou não arma de fogo que deixaria de ter ou não uma corregedoria, né. Então, eu acho que a prática aqui, o que foi colocado na legislação aqui é meio que chovendo molhado, né, gente. E também fazer uma observação aqui um pouco meio que desnecessária, ao meu ver, né, gente? Parágrafo 1º. O Poder Executivo Municipal poderá criar órgão colegiado
para exercer. Órgão colegiado, gente, o que é? É uma comissão composta com vários membros, né? Então, pessoas que vão ter como votar a favor de alguma coisa. Então, não é uma decisão monocrática de uma pessoa só, é uma decisão de um órgão colegiado. Para exercer o controle social das atividades de segurança do município, analisar a alocação e aplicação dos recursos públicos e monitorar os objetivos e metas da política municipal de segurança e, posteriormente, a adequação e eventual necessidade de adaptação das medidas adotadas face aos resultados obtidos. Parágrafo 2º. Os corregedores e ouvidores terão mandato, não é mandado não, tá, gente? Tem uma diferença entre mandado, que é um mandado judicial, mandado de busca, e o mandato, que é como se fosse uma legislatura, um período que a pessoa permanece ali na incumbência de direção de algo, ou até mesmo sobre exercendo uma atividade política. Terão mandato cuja perda será decidida pela maioria absoluta da Câmara Municipal. Nossa, esse parágrafo aqui é capaz da sua banca aí trazer, porque está imerso aqui em meios a outros artigos e parágrafos, e é um parágrafo assim meio capcioso, né? Então, os corregedores ouvidores terão um mandato cuja perda será decidida pela maioria absoluta da Câmara Municipal, fundada em razão relevante e específica prevista em lei municipal. Para efeito do disposto do inciso 1º, caput do artigo 13, a Guarda Municipal terá código de conduta próprio, conforme dispuser a lei municipal, como já foi falado anteriormente, né, gente? Para efeito do disposto do inciso 1º do caput do artigo 13, a Guarda Municipal terá código de conduta próprio, conforme dispuser a lei municipal. Tá. As guardas municipais não podem ficar sujeitas a regulamentos disciplinares de natureza militar, já falamos sobre isso. Das prerrogativas, artigo 15. Os cargos em comissão são aqueles de livre nomeação e exoneração, são os cargos de confiança, né? Aquele que o próprio prefeito pode nomear uma pessoa de sua confiança e demitir quando for necessário, tá? Não precisa prestar concurso público nem nada, tá? São cargos em comissão, por exemplo. Os cargos em comissão das guardas municipais deverão ser providos por membros efetivos do quadro de carreira do órgão ou entidade. Aqui é uma questão transitória do parágrafo 1º, né? Os primeiros 4 anos de funcionamento, a Guarda Municipal, logicamente, não tem funcionários, né? E também não tem uma carreira solidificada. Então, nos primeiros 4 anos de funcionamento, a Guarda Municipal poderá ser dirigida por profissional estranho aos seus quadros. Por exemplo, um coronel aposentado, né, um sargento aposentado do município ali, ou um membro de outra guarda ali de outro município que está morando ali no município, né? Então, pode ser dirigida por profissional estranho aos seus quadros, preferencialmente com experiência ou formação na área de segurança ou defesa pessoal, atendido o disposto no caput. Para a ocupação dos cargos em todos os níveis de carreira da Guarda Municipal, deverá ser observado o percentual mínimo para o sexo feminino, definido em lei municipal. Então, precisa ter aí um mínimo de guardas feminino. Deverá ser garantida, aqui no parágrafo 3º, deverá ser garantida a progressão funcional de carreira em todos os níveis. Artigo 16. Aos guardas municipais é autorizado o porte de arma de fogo conforme previsto em lei, tá? Ficar atento aí à jurisprudência do STF também, que não colocou limitação aí conforme o Estatuto do Desarmamento, né? Limitação de quantidade de habitantes. Mas, para a prova que exige ali estritamente o Estatuto do Desarmamento, é o que está previsto ali nos artigos, tá? Sem ficar divagueando em questão jurisprudencial, de decisões de tribunal, a não ser que o seu concurso peça jurisprudências, decisões dos tribunais, aí você precisa estudar tudo. Parágrafo único. Suspende-se o direito ao porte de arma de fogo em razão de restrição médica, decisão judicial ou justificativa da adoção de medida pelo respectivo dirigente. Então, gente, pode suspender o porte de arma por restrição médica, às vezes a pessoa está passando por um tratamento de saúde, por um psicólogo, um psiquiatra, né? Decisão judicial, às vezes a pessoa está sendo investigada por um crime aí e por uma decisão judicial afasta ele da atividade fim, né?
colocando ele em outro departamento e acaba também suspendendo o porte de arma dessa pessoa. É uma possibilidade. E justificativa, olha só que interessante, uma questão nesse sentido, né? A pessoa que vai pensando que é só por questão médica ou judicial, a justificativa de adoção de medida pelo dirigente ali da guarda pode também, no caso, ensejar aí a suspensão do porte de arma do guarda municipal. A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, destinará linha telefônica número 153 e faixa exclusiva de frequência de rádio aos municípios que possuem guardas municipais. É assegurado, aqui no artigo 18, é assegurado ao guarda municipal o recolhimento à cela isoladamente dos demais presos quando sujeito à prisão antes de condenação definitiva. Não quer dizer que é cela especial, tá, gente? Uma questão que fala, cela especial, não. É uma cela separada, tá falando aqui, tá? Vedações. A estrutura hierárquica da Guarda Municipal não pode utilizar denominação idêntica das forças militares quanto aos postos e graduações, títulos, uniformes, distintivos e condecorações. Na real, na prática, a gente vê várias guardas aí, igual eu já falei anteriormente, que parecem aí a força tática, né? Parecem membros da rota, integrantes da rota, de tão operacionais que são, né? Mas via de regra, o artigo 19 veda essa conduta aqui de utilizar a estrutura hierárquica de forças militares, tanto também graduações, postos, enfim. Da representatividade, artigo 20, é reconhecida a representatividade das guardas municipais no Conselho Nacional de Segurança Pública, no Conselho Nacional das Guardas Municipais e no interesse dos municípios no Conselho Nacional de Secretarias e Gestores Municipais de Segurança Pública. Disposições diversas e transitórias, artigo 21, as guardas municipais utilizarão uniforme e equipamentos padronizados, preferencialmente na cor azul marinho. Artigo 22, aplica-se esta lei a todas as guardas municipais existentes na data de sua publicação, a cujas disposições devem adaptar-se no prazo de 2 anos. É assegurada a utilização de outras denominações consagradas pelo uso, como Guarda Civil Municipal, Guarda Metropolitana e Guarda Civil Metropolitana. Tá ok? Finalizamos aqui alguns comentários aqui a respeito do seu estatuto aí das guardas aí, a nível federal, tá certo? Para vocês, um forte abraço e bons estudos!